E nós vamos aqui no livro de Daniel, no capítulo 6, verso 1 em diante. E como o irmão Delazir, ele bem mencionou aqui, que Deus já tinha preparado a palavra. De fato, a hora que eu abri a Bíblia em casa, abri aqui em Daniel capítulo 6, eu senti no meu coração, essa é a palavra que será proclamada hoje. Agora, é muito importante, de extrema relevância, que não seja apenas uma palavra, mas seja a voz de Deus através do Espírito Santo entrando no seu coração, agindo, reagindo e transformando. Isso, se você que está ouvindo permitir. Deus, ele vai entrar na sua vida, vai entrar no seu lar, vai entrar em toda a sua família, através da sua vida. Se você nesse momento permitir, a palavra viva, ela vai transformar tudo. Amém? Daniel, ele era de linhagem nobre, né? E ele foi levado cativo como prisioneiro para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, né? E inclusive mais 3 amigos de Daniel, a saber, Ananias, Misael e Azarias, também foram levados cativos. E Daniel, ele começou a se destacar no reinado de Nabucodonosor, principalmente quando ele revelou o que estava escrito na parede, nos quais os sábios da Babilônia não puderam revelar ou interpretar. Daniel, usado por Deus, através do Espírito de Deus, ele revelou. Então, essa revelação fê-lo muito importante naquele reino. Porém, o rei Nabucodonosor morreu e quem passou a reinar foi Dario, o Medo. E é onde começa aqui, o nosso texto. Diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. Então o rei Dario, que era rei dos Medos, ele começou a reinar ali na Babilônia. E ele constituiu 120 sátrapas. Sátrapas são administradores. Administradores levantados pelo rei como governadores de determinada região na qual rei Dario reinava. Então, 120 administradores que estivessem por todo o reino. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Então haviam 3 presidentes e entre os 3, Daniel era um deles. Aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então Daniel, na sua função de presidente, acima daqueles 120 administradores, ele cuidava, para que o rei não sofresse nenhum dano, nenhum prejuízo. Então sátrapas traziam para traziam para Daniel todo o relatório do reino de Dario. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. Olha só, ele se sobressaiu diante de todos aqueles governantes, diante de todos aqueles administradores, inclusive dos outros 2 presidentes. Qual o motivo pelo qual Daniel ele se distinguiu? Porque nele havia um espírito excelente. Esse espírito aqui não é espírito de Espírito Santo. Esse espírito é a natureza, o caráter, a índole de Daniel. Então esse caráter excelente também é sinônimo de extraordinário, porque ordinário é aquilo que é comum, aquilo que é normal. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele tinha um caráter, uma índole extraordinária, acima do normal, em outro nível. E nós sabemos muito bem por quê, Daniel, ele era temente a Deus. Bom, nele havia um espírito excelente. E o rei,
pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. É interessante, meus amados irmãos, que Daniel, ele não pediu para ser presidente. Ele não pediu nem para ter algum cargo. Porém, o espírito de Daniel, que era temente a Deus, que capacitava-o com sabedoria, fez ele diferenciado, notável, diante dos seus contemporâneos. Ele não pediu cargo nenhum, não pediu título, não pediu glória, não pediu riqueza, mas o caráter dele, temente a Deus, consequentemente, o levou a uma posição elevada. Isso me leva, irmão Delazier, em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, não se preocupe, serão acrescentadas naturalmente. Você não vai ter que correr atrás de bênçãos, que elas naturalmente vão te perseguir, como foi o caso de Daniel e tantos outros heróis da Bíblia. E isso nós temos visto também no nosso dia a dia, nos irmãos, nas irmãs que realmente transpiram Jesus Cristo, que realmente estão em comunhão com Deus. Então, o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas, ou seja, toda a administração ali do rei, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Olha só como que a inveja, ela é inerente, ela acompanha o ser humano, né? De repente, até o irmão da igreja, ele comprou um carro melhor, ele conseguiu adquirir uma casa própria, né? O pastor viu nele um homem temente e colocou ele ali, né, responsável, líder por algo na igreja, e outro irmão: poderia ser eu, por que não me colocou? Né? Como se fosse pelo homem, mas é por Deus. É por Deus. Peraí, e se o homem for injusto contigo, se o seu líder for injusto contigo, Deus, ele vai mostrar. Assim como Davi, né? Davi, ele foi chamado lá no pasto, lá no meio das ovelhas, nem o pai se lembrou de Davi, mas Deus fê-lo buscar, e não se assentaram à mesa enquanto Davi não estava presente. Resumindo, aquilo que Deus ele tem para você, ninguém tira. O tempo para, a sociedade para que Deus conclua todos os seus propósitos. Isso é uma grande realidade. Olha só, mas não puderam achar em Daniel defeito, nem culpa alguma. Por que não puderam achar defeito, não puderam achar culpa alguma em Daniel? Olha a resposta: porque ele era fiel. Ele era fiel. Meus irmãos, se você é fiel, você pode ter certeza, seus caminhos serão aplainados por Deus. Não é pelo homem, não é pelo líder, não é pelo aquele que tem um cargo acima de você, não. É por Deus. É Deus quem aplana os caminhos, é Deus que prepara tudo. Então não se preocupe, descansa no Senhor. Isso se você de fato e de verdade é fiel. O que é ser fiel? É você ser autêntico com Deus, você ser genuíno com Deus, não ser um crente nominal, denominacional, não aquele crente que tem uma religião, se veste como cristão, mas o seu interior é como Jesus disse: sepulcro caiado. Por fora está lindo, está pintadinho, está bonito, né? Mas dentro, né? Então, nós temos que ser fiéis a Deus. E eu digo isso para mim todos os dias. Você tem que ser fiel. Senhor, dá-nos um coração segundo o teu coração, um coração firme na tua presença. E como Davi, ele disse: não retires de mim o teu espírito. Nós estamos sujeitos a falhar. Então nós temos que pedir a direção do Espírito Santo, clamar todos os dias por essa direção. Bom, porque ele era fiel
e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então a fidelidade, ela blinda o servo de Deus. Porque quem justifica, né, o servo de Deus é o próprio Deus. Continuando aqui, amados, disseram, pois, estes homens, nunca, olha só a palavra que eles utilizaram, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel. Olha só, eles já estavam rangendo os dentes de inveja de Daniel. Se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Isso quer dizer o quê? Que esses homens invejosos tinham outros deuses, que não era o Deus vivo. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos, olha só, hein? Se reuniram lá, vamos acabar com Daniel, vamos acabar com a raça dele, agora que ele cai, né? E nós vamos tomar o nosso lugar devido, que nós merecemos, né? A gente tenta imaginar essa situação. Então foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente, né? E aí o que esses governantes fizeram? Eles fizeram reassinar um decreto para que todo aquele homem daquele reino que fizesse uma petição, né, que não seja para o rei Dario, fosse lançado na cova dos leões, na caverna dos leões, na toca dos leões. Mas era um local de lazer? Não, não era um local de lazer. Eram leões que estavam famintos há dias sem comer, que estavam querendo carne, né? Então fizeram o rei Dario assinar esse decreto, né, para armar contra Daniel, fazer uma tocaia contra Daniel. E Daniel, quando soube desse decreto, será que ele fugiu da Babilônia? Será que ele se escondeu numa caverna? Será que ele mudou de igreja? Será que ele deixou de participar dos cultos? Não. Ele continuou a sua rotina de oração. E no lugar alto, com a janela aberta, onde ele orava 3 vezes por dia, se punha de joelhos, rendendo graças a Deus. Peraí, mas Daniel não falou assim, Senhor, como é que o Senhor deixa os meus inimigos fazerem um decreto contra os homens que são tementes? Não. Ele continuou dando graças a Deus, porque ele sabia que o Deus que ele servia era soberano, estava acima de qualquer lei, acima de juiz, acima de presidente. E ele sabia o Deus a qual ele servia. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, para que as circunstâncias, as situações contrárias não venham abalar nossa fé. Não venham abalar nossa fé. Daniel não ficou preocupado de ser repreendido ou intimidado por aqueles que não criam em Deus. Ele continuou a rotina dele. Eu continuo adorando o meu Deus, independente se as circunstâncias são favoráveis ou desfavoráveis. Deus continua sendo Deus. Eu posso estar enfermo, eu posso estar em dificuldade financeira, os meus amigos podem me abandonar, mas Deus continua sendo Deus na minha vida e nada muda isso. Aleluia, aleluia. E olha só, Daniel continuou, né? Então, aqueles homens vendo a Daniel orando ali, eles foram relatar ao rei e perguntaram, rei Dario, o senhor baixou um decreto, não baixou? Baixei. Que todo homem que fizesse uma petição a outro Deus, ou algum homem que não seja o Senhor, seja lançado na cova dos leões, não é verdade? Sim, é verdade. Pois então, rei Dario, aquele tal de Daniel, aquele dos judeus lá, ele estava orando para o Deus dele e não para o Senhor. E o rei ficou muito penalizado, porque o rei, ele via em Daniel um homem honesto, um homem diferenciado. Tanto é que ele foi colocado como presidente no reino de Dario. E para pegarem a Daniel nessa armadilha,
esses homens fizeram o rei assinar esse decreto. E o rei não podia voltar atrás, porque a palavra do rei não pode ser revogada. Não pode ser revogada. Então o rei mandou chamar Daniel e o lançou na cova dos leões. Leões famintos, há dias sem comer, só esperando a papinha, né? E Daniel foi lançado lá. E olha só que interessante agora, no verso 18, né? Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O que nós entendemos aqui? A fidelidade do homem de Deus, a fidelidade da mulher de Deus, faz o incrédulo jejuar, faz o incrédulo entrar em consagração. E olha que o rei Dario era um rei politeísta, mas não tinha como ele negar que o Deus de Daniel era vivo, verdadeiro e operante. E ele, o rei Dario, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele sono. Por quê? Preocupado com o servo de Deus. Olha que situação. E olha só. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa. O rei estava ansioso. Ele estava ansioso. O rei incrédulo estava ansioso para saber se Daniel teria sido livrado pelo Deus que ele cria. O rei foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Daniel, oh Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente servos, teria podido livrar-te dos leões. Ou seja, Delazir está passando um perrengue terrível. Se levantou contra o irmão Delazir uma barreira humanamente intransponível aos olhos humanos, né? Insolúvel. E aí chega alguém para Delazir, vai procurar o Delazir, vai visitar o Delazir. Delazir, será que o Deus que você serve te livrou daquele mal? E aí olha só a resposta de Daniel: ó rei, vive eternamente, o meu Deus, ou seja, Daniel conhecia o Deus que ele servia, ele tinha intimidade com Deus, ele andava com Deus, né? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. E é interessante, irmão Delazir, que os leões estavam ali. Deus não fez os leões se desintegrarem, não fez os leões sumirem, o problema estava ali. É como Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. O fogo estava ali, o fogo estava existindo, o problema estava ali, mas Deus, ele apagou a força do fogo. Deus, ele fechou a boca dos leões. O problema está diante dos seus olhos, mas Deus é contigo. Deus é na tua vida, e Deus sendo na tua vida, a força do problema cai por terra. Deus neutraliza a força do problema, de maneira que a sua fidelidade é a tua salvação. Lembra dos dois fundamentos? Aquele que constrói sobre a areia e aquele que constrói sobre a rocha. Então o mesmo acontece com ambos, com a diferença que aquele que é sustentado pela rocha, a saber, Jesus Cristo, ele permanece, ele prevalece. E é notória a diferença. Então, olha só, no verso 26, o rei Dario falando, hein? Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo. Ele é o Deus vivo. Os outros deuses não são deuses, são imitações baratas, e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra. Olha só o que o politeísta falou do Deus de Daniel, pela fidelidade de Daniel. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu, na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, e olha só, para o desfecho,
fechar com chave de ouro. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Peraí, lá no início mostra que Daniel, ele foi levado como prisioneiro. Então, talvez sobrevém sobre a sua vida algo destrutivo aos olhos humanos, mas Deus, ele transforma o destrutivo em bênção. Daniel, levado como prisioneiro, não sabia se ia permanecer vivo ou não, mas ele creu, simplesmente creu. Ele não resmungou, ele não murmurou, ele foi. E Deus fê-lo próspero na terra da sua aflição. Colocou ele como alguém de destaque no reino inimigo. É assim que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Ele te faz prosperar no local inóspito, no local estéril. E esse prosperar não é somente financeiro. Esse prosperar é você se sobressair, é você viver o extraordinário, ou seja, acima do normal, quando você crê e é fiel a Deus. Não tem outra saída, não tem outro jeito. Você quer prosperar, né? Seja fiel a Deus, mas esse prosperar é uma consequência da fidelidade. Não busque as demais coisas antes do reino de Deus. Você pode quebrar a cara. Eu já quebrei a cara e aprendi. Hoje eu ensino. Pela graça de Deus. Amém, meus amados? Irmão Dalazeiro, eu posso fazer uma oração para os irmãos que estão nos acompanhando? Eu gostaria de orar pela sua vida, pela minha vida, pela minha família, por todos vocês que estão acompanhando ao vivo e posteriormente estarão também assistindo e ouvindo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos pela tua palavra. A tua verdade, ela foi lançada, e que o coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, talvez dessa criança, desse ancião, dessa anciã, seja uma terra boa, onde essa palavra, ela venha a germinar, ela venha a crescer, ela venha a ter galhos frondosos e tenha frutos enormes, multiplicados, de maneira que a tua glória seja vista, seja notória na vida dele, na vida dela, assim como foi na vida de Daniel. Meu irmão, minha irmã, receba forças onde você se encontra agora. Pode ser dentro do presídio, pode ser no manicômio, no hospital, em casa, aflito, pensando em tirar a própria vida. Você que está numa clínica de reabilitação, onde quer que você se encontre, o Espírito Santo, ele te alcança agora, ele quebranta o teu coração, e Jesus bate na porta do teu coração. Abra a porta do teu coração, permita que o Senhor Jesus entre, permita que ele ceie com você, que ele venha jantar contigo, que ele venha banquetear contigo, e você com ele, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida, meu irmão, eu abençoo a tua casa, abençoo a tua família, o teu trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele que recebe essa palavra diz amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.